Meus irmãos, boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos a este local de adoração, a Igreja do Senhor, os nossos visitantes, irmãos, amigos. Esperamos em Deus que você seja transformado pela palavra do Senhor nesta noite. Hoje, irmãos, estamos na nossa última mensagem desta série sobre a família. O tema geral da nossa série é Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, inclusive texto lido hoje pelo nosso irmão Edinho, e foi o tema das nossas mensagens, e eu tratei a cada domingo de uma área específica da família. Primeiro domingo falei sobre a crise da liderança masculina, baseado em Gênesis capítulo 16, a história de Abraão, Sara e Agar, a serva de Sara, que teve um filho de Abraão, um filho fora do casamento. Então a gente tratou sobre essa ideia da crise de liderança do pai da fé e trouxemos então várias implicações em relação a isso. Na nossa segunda mensagem, inclusive em ocasião ao Dia das Mães, nós falamos sobre o tema As Mestras do Bem. E eu usei Provérbios capítulo 31, falando sobre a mulher virtuosa. Falei sobre mães, falei sobre mulheres no modo geral, o ministério das mulheres em servir ao Senhor e à família. Então essa foi a nossa mensagem, a nossa segunda mensagem. A terceira e a quarta mensagem foi a relação de pais com filhos e filhos com os pais. Então a primeira, pais com filhos, baseada em Lucas 2, e filhos com os pais, baseado em Efésios capítulo 6, verso de 1 a 3. Hoje, irmãos, eu quero encerrar essa nossa série sobre o tema A Missão da Família. A missão da família que serve ao Senhor. E acredito eu que esse texto que já foi lido pelo nosso irmão Edinho, mas na realidade eu quero trabalhar de forma não sequencial o texto, capítulo 23 e capítulo 24 de Josué. Eu quero trabalhar algumas ideias desses dois capítulos, porque esses dois capítulos, eles compõem dois discursos de Josué. Quero que você preste muita atenção a essa informação. Josué já está velho, a Bíblia diz que ele está com cerca de 110 anos. Josué já deu ao povo de Israel a terra prometida. Quando digo deu, foi usado por Deus para entrar na terra e poder assentar as tribos de Israel. Josué agora está prestes a morrer, vamos dizer assim, pois de fato é um discurso quase que de despedida, e ele está preocupado que após a sua morte, as tribos de Israel haveriam de desviar o seu coração do Senhor. Então o capítulo 23 e o capítulo 24 faz parte de dois discursos. Nós não sabemos entre o 23 e o 24 o tempo, mas claramente podemos fazer uma aferição muito tranquila, uma inferência muito tranquila, que não foi muito tempo e ele está discursando para a próxima geração. E obviamente a disposição de Josué com a sua família é quando ele declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, meus irmãos, o objetivo hoje à noite é mostrar, à luz desse texto, que a missão da família é a missão de Deus. A missão da família é servir ao Senhor de todo o coração, com toda a força, na capacidade que Deus nos dá. Então, se eu perguntar a você nesta noite, se a missão de Deus dependesse da sua família, essa missão seria cumprida? Não responda não. Responda para Deus. Mas por que não? Por que não? Se a Bíblia diz que Josué está dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Se a gente responder não, então precisamos melhorar. Porque o mesmo Deus que chama a cumprirmos a missão é o Deus que nos capacita a realizá-la. Amém? Então, claro, mas Deus não vai fazer aquilo que a gente pode fazer. Então a pergunta hoje é: se dependesse de você? Claro que Deus é Deus, mas é uma pergunta retórica, uma pergunta para a gente raciocinar. Mais uma vez vou fazer essa pergunta e responda diante de Deus, com sinceridade. Se dependesse de mim, se dependesse de vocês, a missão de Deus para as famílias na terra, será que cumpriríamos? A resposta deveria ser sim. Deveria ser assim: o que depender de mim, eu me esforçarei a fazer. Eu sei que Deus, como a irmã Irene nos lembrou, é o que faz a boa obra em nós. Mas vamos esquecer isso agora e vamos pensar em nós. Se dependesse de mim, será que eu estou me esforçando? Será que eu estou fazendo por onde? Será que eu tenho tido essa disposição de servir ao Senhor? Ou se dependesse de mim e da minha família, a missão seria um fracasso. A missão seria uma total decepção. Então, nesta noite, irmãos, através do texto de Josué 23 e 24, eu quero mostrar aos irmãos que sim, é possível realizarmos a missão com a graça de Deus. E eu quero trabalhar no texto 3 aspectos que são fundamentais para a realização desta missão. Dizer aos irmãos que este livro, que tem o próprio nome, de Josué, é um livro que é fácil de ser esboçado. Josué trabalha a narrativa da chegada às portas da terra de Canaã. Depois ele fala sobre a conquista da terra e finalmente a divisão das tribos. 1 a 5, as portas da terra, lá em Jericó. 6 a 12, a conquista da terra. Do 13 ao 22, o povo de Israel assentado na terra. 23 e 24, o texto que estamos, é o discurso final de Josué, dizendo: vocês precisam servir ao Senhor. Eu já tomei a decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que a nossa decisão hoje é essa? Ou nós vamos dar desculpas? Nós vamos idealizar algo que talvez realmente para nós é impossível, mas para aquilo que nós precisamos fazer, nem isso estamos fazendo. Então, nesta noite, irmãos, eu quero exortar o povo de Deus na urgência do entendimento da missão da família para a glória do Senhor. Capítulo 23, a Bíblia diz, atenção ao verso 1 e 2, a Bíblia diz que Josué já está muito velho e ele chama os anciãos para discursar. Atenção, 23, verso 1 e 2. Sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel e aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias. Então aqui é o início do discurso. E você perceba que no início do discurso, a audiência de Josué é a liderança de Israel. Você percebeu? Sim ou não? Os anciãos, os juízes, os oficiais. Agora vá para o capítulo 24. Ele faz o discurso para a liderança. Agora o capítulo 24, versículo 1 e 2 também diz: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo:
Assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio, habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então perceba que a narrativa, o objetivo desta narrativa, capítulo 23 e 24, é mostrar um discurso. Esse discurso como que um discurso de despedida de um líder exemplar que foi Josué. Inclusive na providência de Deus hoje, a gente leu no texto que Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés não entrou na terra prometida. Moisés morre antes, por causa da sua desobediência. E Josué recebeu o bastão do grande líder, Moisés. Josué foi um grande homem de Deus. Mas a preocupação de Josué, irmãos, não era se Israel tinha um poder bélico considerável, não era se a nação estava em prosperidade financeira. A preocupação deste ancião, deste líder, era se Israel serviria ao Senhor ou não. Tanto para a liderança da nação, como para todas as pessoas. Então, de crianças a idosos. Esta era a preocupação de Josué. Então perceba, irmãos, a importância do texto de Josué capítulo 23 e o capítulo 24. Então eu quero que você idealize isso aqui. Imagine você. Você faz parte de Israel, você está na terra prometida já, e o líder de Israel, Josué, chama todo o povo, chama toda a liderança e diz: eu tenho algo muito importante para falar para vocês. Este é o conteúdo do capítulo 23 e do capítulo 24. E é dentro deste discurso que eu quero extrair 3 aspectos que são, irmãos, são essenciais para cumprirmos a missão de Deus. E vocês vão perceber, irmãos, que não é tão difícil assim não. Se não fosse o nosso coração duro, a nossa dura cerviz, como diz o texto, não é muito difícil não. Claro que precisamos sempre, como sempre, da graça do Senhor. Então, diante desse contexto, o primeiro aspecto que eu quero mostrar aos irmãos que é importante demais para a gente cumprir a missão, no que se refere à nossa família, é a gratidão. E aí eu quero que você perceba que no discurso de Josué, ele traz à memória ao povo o que Deus fez por eles e o que Deus prometeu a eles. Por isso que eles precisavam ser gratos ao Senhor. Veja comigo, irmãos, Josué 23. Vocês vão me acompanhar porque eu vou quebrar muito o fluxo do texto hoje. Vai ter hora que eu vou para o 23, vai ter hora que eu vou para o 24, porque eu estou tentando pegar os 2 discursos e agrupando em temas. E o nosso tema agora é gratidão. É importante, irmãos, termos gratidão no nosso coração. Então, capítulo 23, irmãos, versículo 3, o texto diz que vocês já viram tudo o que o Senhor, seu Deus, fez com todas estas gerações, estas nações. Por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. A gente leu, inclusive, hoje esse texto. Até a irmã Cleide disse: que coisa linda. Lembra que a senhora disse isso? Que é Deus que peleja por nós lá, para Israel, por vós. Então a primeira coisa que Josué faz no discurso é: lembrem, pessoal, que Deus é com vocês. E isso, irmãos, mostra em primeiro lugar que precisamos agradecer ao Senhor, porque a priori, na essência, não é de nós. Por isso que a irmã Irene estava certa quando ela disse, em certa medida, a gente não dá conta não. É verdade. Agora, Deus nos capacitando, aí a gente faz. O problema é quando a gente, mesmo Deus capacitando, a gente desobedece.
A gente não faz o que deve ser feito. E aí Josué está dizendo, gente, vocês têm que lembrar que quem pelejou por vocês não foi eu não. Josué, irmãos, foi um grande general. Josué foi um homem de batalha. Josué foi um grande guerreiro. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não imagina as batalhas que a Bíblia fala que Josué enfrentou. Imagine um homem robusto, um homem de uma espada com grande habilidade, um homem com sangue nas mãos. Talvez você se choque com isso, porque a nossa leitura às vezes é um tanto quanto romântica da Bíblia. Mas nessa ocasião era necessário, porque Deus estava dando a Israel a terra prometida, que havia povos ali. E Josué foi esse grande guerreiro, mas ao mesmo tempo que Josué tinha a espada na mão, Josué era um servo de Deus, temente ao Senhor, era submisso a Moisés. E Josué diz, olha, não foi por nossa capacidade. Irmãos, veja o versículo 3 do capítulo 23. Ele diz, veja o que Deus fez com as nações, por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é que lutou por vocês. Ou seja, não foi a nossa capacidade. Certo comentarista disse que esse texto claramente aponta a nossa total incapacidade de fazer algo para o Senhor, a não ser que o Senhor nos capacite. Toda a glória tem que ser dada a quem? A Deus. Agora, com isso, não quer dizer que Deus não nos dá responsabilidades. Já já eu vou falar sobre isso. Mas agora, irmãos, essa gratidão. Senhor, muito obrigado que o Senhor tem me sustentado. A gente gosta de citar a frase, né? Até aqui nos ajudou? Isso é gratidão. Mas às vezes a gente fala e ao mesmo tempo a gente reclama. A gente murmura. A gente questiona. A gente impede a ação de Deus na nossa vida. Então Josué está motivando o povo a permanecer fiel, lembrando dos feitos do Senhor em prol do seu povo. Ele fala isso também no capítulo 24. Veja comigo, vá para o capítulo 24, versículos 5 e 6. O texto diz, então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu aos vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Versículo 7, clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe ao mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto por muitos dias. No capítulo 24, no discurso de Josué, o discurso de Josué é mais detalhado. E ele vai pegar uma informação de 400 anos atrás. Lembra, irmãos, que o povo de Israel não era uma nação. Deus chama Abraão de uma terra pagã. Os seus pais, a Bíblia claramente diz que eram idólatras. Deus se revela a este homem, por que não dizer pagão também, certamente converte Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. De lá farei de você uma grande nação e você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. De Abraão vem o filho prometido, Isaque. De Isaque descende Jacó e Esaú. Deus escolhe entre os gêmeos Jacó, e é Jacó que recebe o nome de Israel, pelo qual em uma ocasião a Bíblia diz que ele lutou com Deus. Mas até então, até Jacó e o seu nome mudar para Israel, eles não eram uma nação. Até que passaram 400 anos escravos no Egito por conta da fome, na época de José, um dos filhos de Jacó, porque de Jacó descendeu todas as 12 tribos, e eles então foram para o Egito para não morrer de fome. Não vou entrar nesse detalhe que é muito mais abrangente,
e lá eles ficam por 400 anos, até que Deus visita o seu povo. E Deus vai usar Moisés, um homem que foi criado no palácio de Faraó, mas que por uma ocasião precisou fugir e ficar 40 anos no deserto, trabalhando lá com as ovelhas do seu sogro, casou por lá, e depois Deus disse: eu vou usar você para você libertar o meu povo, com mão forte e braço estendido. Lá Moisés foi usado por Deus para mostrar os grandes sinais do Deus Todo-Poderoso, até que Faraó deixa, por assim dizer, o povo de Israel ir. O povo de Israel então vai para a península do Sinai. Lá eles recebem a lei, lá eles recebem o culto, lá eles recebem todas as instruções para entrar na terra. Lá eles desobedecem, lá eles ficam 40 anos até que uma nova geração surge. E é esta geração que está ouvindo isso aqui. Precisamos ser gratos ao Senhor, porque a boa mão que nos trouxe aqui foi dele e não nossa. Pastor, o que é que isso tem a ver da nossa família e a missão de Deus? Porque o tema é a missão da família. Segundo o discurso de Josué, as famílias serviriam ao Senhor se eles exercessem em sua memória e no seu coração um senso de gratidão. Qual é a nossa história, irmãos? Se não fosse Deus na nossa vida, onde estaríamos agora? Seja sincero. Talvez para os mais novos, talvez para os filhos que nascem em um lar cristão, isso parece que não é muito impactante. É impactante porque, sabe de uma coisa? Até os mais novos que nasceram num lar cristão, o Senhor tem poupado vocês da face miserável do mundo. Deus tem poupado os olhos e o coração de vocês em marcas profundas, marcas que eu tenho enquanto estava no mundo até os meus 22 anos de vida. Coisas que vocês jamais poderiam ter. Isso é a graça de Deus. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo 24, vá para o capítulo 24, versículo 3, que Deus tomou o pai de Abraão, 24:3, da além do rio, aqui é o rio Eufrates, aonde ele morava, lá em Ur dos Caldeus, e ele fez andar por toda a terra de Canaã, para multiplicar a sua descendência. Esse é o pai Abraão, mas Abraão veio de um contexto idólatra. O versículo 2 dá conta, irmãos, que o pai e o avô de Abraão, atenção, versículo 2 do capítulo 24, o pai e o avô de Abraão, eles serviram a outros, diga alguém, a outros deuses. Famílias, a missão começa quando Deus salvou um da família, amém? Amém. Deus salvou um, Deus salvou Cleide, Deus salvou Edinho, Deus foi salvando. Às vezes parece uma avalanche, todos vêm para Cristo, graças a Deus, mas nem sempre é assim. Às vezes um filho dá trabalho, às vezes um filho fica um tanto quanto incrédulo, flertando com o mundo. A mão de Deus está ali. Esta é a missão da família, ganhar primeiro os seus. Abraão veio de um contexto pagão, irmãos. E Josué está dizendo, lembrem que Deus foi Deus que conduziu vocês até aqui, desde a salvação até a posse da terra prometida. Irmãos, precisamos ser gratos ao Senhor, aquele que nos conduz, porque é Ele mesmo que nos salvou, e é aquele que nos dá promessas, e que o seu plano será levado até o fim. Veja comigo o capítulo 23, versículo 5, 23:5, dentro desta gratidão, Josué lembra de uma promessa de Deus. A Bíblia diz, e o Senhor vosso Deus as impelirá, e as
expelirá de diante de vós, e vós possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Antes de Israel entrar em Canaã, na terra dos cananeus, assim como as demais outras nações que foram expulsas por Israel ao mandado do Senhor, porque aquela terra era prometida para Israel, havia povos ali, povos muito mais numerosos, povos muito mais fortes. Israel nunca ia dar conta de poder vencer aqueles povos, mas Deus prometeu. Eu sei que devemos guardar as devidas proporções e não incorrer num erro de pegar uma promessa dada a Israel e aplicar diretamente à igreja. Por favor, me entenda. Guardando as devidas proporções, Israel aqui é uma nação, é uma etnia. Mas se a gente aplicar isso à igreja, irmãos, eu quero lembrar do carcereiro, em Atos capítulo 16, que a Bíblia diz que aquele carcereiro rude deu uma pisa no apóstolo Paulo e em Silas, uma pisa de vara, e aquele carcereiro colocou Paulo no tronco, e a Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor, até que as portas daquela masmorra se abriram. O carcereiro pensou em se matar, porque era de sua jurisdição, era de sua custódia. Mas Paulo disse, não faça isso, porque todos estão aqui. Eu fico imaginando como é que Paulo segurou aquele povo tudinho. Não segurou, foi a graça de Deus. Todos estão aqui, ninguém fugiu. Imagina os cabas mais perigosos, posso imaginar, estavam presos, menos Paulo e Silas, mas talvez um ou outro ali por discórdia do Império Romano, mas podemos dizer que havia ali criminosos, e Paulo diz, todos estão aqui. O carcereiro fica muito abismado com aquilo e diz, Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? Paulo disse, creia no Senhor Jesus, que você e a sua casas crê no Senhor. Pastor, isso é uma promessa? Não necessariamente. Entenda bem aqui, esse texto às vezes é confuso. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo ali, tendo em vista o que Josué está dizendo aqui, é que Deus está dizendo assim, se você crê, a sua família, claro que pode crer também. Porque a gente pode incorrer num erro da experiência. Você pode ter conhecido crente fervoroso, mas que a sua família não se converteu. E a promessa de Deus falhou? Então calma, muita calma nessa hora. Mas o que eu estou dizendo é que se houver apenas um salvo na família, que esse viva com gratidão, porque através dessa semente salva, Deus pode salvar toda aquela família. É Deus que nos conduz. É Deus que peleja por nós, é Ele que promete estar conosco todos os dias. Irmãos, não existe alguém mais interessado pelo sucesso da família do que Deus, porque Ele é o autor da família, Ele é o projetor da família, Ele é o idealizador da família, é Ele que abençoa a família. A pessoa mais interessada da família servir ao Senhor no mundo é o próprio Deus. Por isso que devemos dar graças ao Senhor, pela nossa família, pela Bíblia que podemos ler juntos, para conversar ao redor da mesa, vir para a igreja junto, que bênção, irmãos. Ah, pastor, mas a minha família ainda não foi toda salva pelo Senhor. Persevere com gratidão. Persevere sabendo que não é você. Quem luta por você é outro. Você vai fazer sua parte, a gente já vai chegar lá. Mas Deus é conosco. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, a fidelidade de Deus é a garantia que nós não pereceremos no caminho. Amém? Deus é fiel no sentido de que aquele que prometeu vai cumprir a boa obra em nós. Precisamos estar sempre atentos, alertas e em gratidão ao Senhor. Aquele marido não presta, pastor.
Você não conhece aquele incrédulo, mas você não é salva? Então a Bíblia diz: ganho até sem palavras. Ah, pastor, você não conhece a minha esposa, aquilo é uma onça pintada. Você é o domador. Você vai domar essa onça. Você não conhece o meu filho, pastor. Está envolvido com tantas coisas. Mas eu sei o Deus que liberta do mais profundo abismo e traz para a sua cruz e para a sua glória. Seja grato ao Senhor, aquilo que Ele fez por você, para que através de você, Ele faça proezas. Essa é a missão da família. Uma palavra para os meus irmãos que já têm toda a família servindo ao Senhor. Persevere, seja vigilante, seja atento, não baixe a guarda, o inimigo está ao redor. Continue servindo ao Senhor. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pelos filhos, filhos orem pelos seus pais. Juntos oremos uns pelos outros, com gratidão no coração. Era isso que Josué queria, quando ele relembra os feitos de Deus e as promessas de Deus na vida da nação. Mas em segundo lugar, irmãos, ele não somente quer mostrar que a missão é feita nutrindo a gratidão no coração, mas também a gente precisa de convicção. Quem é Deus? A quem servimos? Pode ser que tem pessoas assim, um tanto quanto confusas. Então, antes dele revelar o caráter de Deus, ele vai mostrar que é necessário que venhamos a fazer algumas coisas para poder ter esta comunhão com Deus. Veja comigo o capítulo 23, versículo 6. Capítulo 23, verso 6, ele usa aí um verbo muito importante. Ele diz: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. O verbo é esforçar. A palavra traz a ideia de um esforço concentrado, intencional. É você estar realmente colocando, empenhando força para fazer a missão. Então agora a gente pode dizer: Deus nos trouxe até aqui, mas agora o texto diz: você tem que se esforçar. Vocês estão vendo, irmãos, que são duas coisas? Josué diz: olha, Deus trouxe vocês aqui, Deus lutou por vocês, Deus salvou vocês. Mas atenção, se esforcem para obedecer. E ele usa a mesma frase que Deus disse a Moisés, Deus disse a Josué no capítulo 1. Josué, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Seja forte, seja corajoso. A ideia é: faça a sua parte. Josué, agora velho, diz a mesma coisa: se esforcem. Mas para mantermos este esforço, irmãos, precisamos de entender quem é Deus. E no capítulo 23, versículo 8, o texto diz que Deus é aquele que devemos nos apegar. Veja o versículo 8. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. A palavra aqui é muito curiosa. É a ideia, de fato, de abraçar o Senhor. Isso mostra um relacionamento pessoal, um relacionamento de fé. Às vezes somos muito empiristas, né? Somos muito sensoriais. Às vezes a gente, como é, pastor, abraçar Deus? Mas aqui entenda que o justo vive pela fé, e esta fé não é uma fé cega, é uma fé de relacionamento. Por isso que Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias. E esse esforço concentrado para conhecer a Bíblia, irmãos, nos faz conhecer a Deus e andarmos com Ele. Por isso, irmãos, que a nossa vida,
além de gratidão, deve ser gerada no nosso coração, na nossa mente, convicção. Irmãos, isso não é de um dia para outro. A nossa geração está muito acostumada com vídeos de 1 minuto, ora 1 minuto. Talvez mais 1 minuto, se brincar, é muito já. Talvez a nossa geração é aquela geração que não aguenta a ideia de esforço concentrado para crescer no conhecimento e na graça de Deus. Na realidade, o que a gente queria realmente era que Deus colocasse tudo na nossa mente, de uma vez só. Mas não é assim, irmãos. A palavra é apegue-se. A palavra é ande com Deus. A palavra é tenha uma experiência pessoal com Ele. E isso é intransferível. O pai não pode passar para a esposa para o filho, e assim por diante, o marido para a esposa para o marido, os pais para os filhos, ou vice-versa. Isso é algo pessoal. Na nossa jornada de fé, cada um tem a sua experiência com o Senhor. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo nada. Não, aqui não é imediatamente um aspecto sensorial, mas esse crescimento no conhecimento de quem é Deus é diário, é constante, é um esforço concentrado. Volte ao versículo 7, eu sei que eu quebrei o fluxo do texto e não tenho problema isso hoje. Ele diz que devemos conhecer o Senhor.